Mas antes de tudo, eu quero que você pergunte para si mesmo, que igreja eu sou? Que igreja eu sou? Mas antes de iniciarmos, eu não posso te dizer, Cauê, isso é aquilo que Deus colocou em meu coração, enquanto a pastora está orando por ti, é só um tempo, porque o Deus que abre portas longe, abre perto. Vai ser uma fase na tua vida de aprendizagem, porque Deus vai quebrar o vaso e fazer de novo. Eu creio, Pai. Viu, mãe? Joelho no chão, boca do pó. Mas vai chegar um momento que Deus me mostrou, que tu vai falar: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para isso. Aleluia, Deus é santo, Pai. O porquê eu estou falando, Deus sabe. Porque tu é vaso escolhido. Amém, Jesus. O Senhor não quer que você se perca. Entenda. Mas você precisa amadurecer na obra. E a gente não amadurece perto, cercado de pessoas que não deixam a gente muitas vezes passar pelo vale. Saiba que Deus está contigo em todo momento. A princípio vai ser flores, vão ser rosas, mas rosas têm espinhos. Amém? É o que o Senhor me manda falar contigo. Fique firme, mas você é vaso, e o vaso precisa ser refeito. Tem coisas na sua vida, aleluia, que precisa ser transformada, porque Deus quer te usar grandemente. Amém? Aleluia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Muitos irmãos têm medo desse livro, não sei porquê. Se alguém que tem medo, está na hora de mudar esse conceito. Porque eu estou buscando a Jesus para ser arrebatado. Quem está buscando para ser arrebatado? Então, se eu vou ser arrebatado, eu vou passar pelo que está escrito aqui. Amém? Amém. Então eu não posso ter medo. Verdade? Mesmo me dá só um pouquinho de agudo. Um pouquinho só. Aleluia. Melhorou, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Capítulo número 2. Fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que igreja eu sou? Vamos falar um pouco sobre as 7 igrejas. Então eu vou ter que estar lendo, meus irmãos, porque não tem como a gente memorizar tudo. São muitas coisas. As 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas se localizam na Ásia Menor. São originalmente as destinatárias do livro de Apocalipse. Essas igrejas ficam popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importantíssimo para o estudo correto do livro
conhecermos um pouco mais. Lembrando que não foi uma carta para cada igreja, foi todo o livro da revelação para cada igreja. Porém, existiam algumas partes direcionadas especificamente a cada uma delas. Por que 7 igrejas? Alguém já ouviu falar sobre o número 7 na Bíblia? Primeiramente, precisamos entender que o número 7 é muito representativo na construção do livro do Apocalipse. O número 7 é aplicado explicitamente 54 vezes em todo o livro. Sabiam disso, irmãos? Eu só fui saber estudando. 54 vezes o Senhor usa o número 7. E 7 nós sabemos que é o número da totalidade de Deus. Quando Deus terminou tudo, Ele descansou. E sabemos também que é o número da perfeição de Deus. Basicamente, o número 7 representa a totalidade, algo completo. Sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual. A totalidade de Deus, não foi só para aquele momento. Apesar daquelas igrejas serem as primárias a receberem, a palavra do Senhor se ecoa pelos tempos, chegando até nós. Quais são as 7 igrejas do Apocalipse? A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Ásia Menor é atualmente a região ocidental da Turquia. Se alguém for procurar no mapa, foi naquela região que estavam essas 7 igrejas. Os 7 castiçais e as 7 estrelas, se nós voltarmos no capítulo de número 1 do Apocalipse, fiquem com suas Bíblias abertas, por favor. No versículo 19, fala assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse é cheio de simbolismo, e não tem como muitas vezes nós entendermos. Imagine João no século I após Cristo e vendo algo que vai acontecer bem depois. Por exemplo, no livro de Apocalipse existe um ser que João vê, que ele fala que é igual a um gafanhoto, com cauda de escorpião, e as suas asas têm o som de muitas águas, e que eles causam feridas, grandes chagas de morte. Aí eu pergunto aos meus amados irmãos, como é um helicóptero de guerra? Hoje nós sabemos o nome, sabemos como é. O que ele causa no povo? Como é a cauda de um helicóptero? Qual é o som que faz um helicóptero? Então nós temos que pegar aquele texto e trazer para a atualidade naquilo que nós temos hoje. Daniel fala sobre os carros, que Deus fala assim: feche este livro, porque não está no tempo de abrir. Já para João, Deus fala: abre este livro que está no tempo. Mas Daniel fala que ele via carros com os olhos como chama de fogo. Um farol de carro é o que para eles naquela época? Eles não tinham com que comparar aquilo que Deus estava mostrando do futuro, aquilo que ainda havia de acontecer. Então Deus mostrou para ele que as 7 estrelas são os anjos da igreja. E dessa maneira eu quero falar um pouco sobre isso, sobre os anjos. Existem 2 linhas teológicas. A primeira interpretação defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Essa interpretação busca algumas referências no Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados a ajudar e proteger um determinado povo. Porém, porque João escrevia, para que João escreveria para anjos? Primeiramente, se os anjos estão com o Senhor, eles ouvem diretamente do Senhor. Outra questão: como um ser celestial receberia essa carta? Então, essa é uma das visões das teologias que se defendem. A segunda, que é a que eu acredito,
A segunda interpretação considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro. Põe sobre os pés, por favor. Mensageira do Senhor. Eu creio no anjo da igreja. A mensageira do Senhor sobre nossas vidas. Nós já iremos falar sobre a igreja em Éfeso, mas precisamos entender um pouco mais ainda sobre essa introdução das 7 cartas. A estrutura das 7 cartas, é importante entender que o livro de Apocalipse é uma unidade, ele se completa de ponta a ponta, ele está falando do mesmo tema. Se nós observarmos sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a grande guerra, sobre o inimigo, sobre a vitória, sobre o fim. Sim ou não? Sim. É praticamente dessa maneira. Se você observar, só vai estar escrito de algumas formas, como eu falei, simbólicas. Por exemplo, quando se fala do grande dragão vermelho, está falando sobre Satanás, que muitos aqui não gostam de falar, mas nós temos que entender. Alguns de linha teológica dizem que ele está solto. A Bíblia fala que ele está preso, porque em Apocalipse fala que lá naquele tempo será solto. Então ele está preso. Se ele estivesse solto, talvez nós não estivéssemos hoje sobre a face da terra, porque a destruição seria maior. Uma parte daqueles anjos que caíram com ele estão presos, porque senão o mundo não resistiria. Por isso que Deus tem guardado a sua igreja. Então, sobre a estrutura das 7 cartas, o seu conteúdo como um todo foi destinado às 7 igrejas, embora dentro do próprio Apocalipse temos de forma claramente divididas 7 cartas às igrejas, como eu falei no início, de forma sucinta, específica para cada uma das igrejas, porém, um todo. E quando nós entendemos isso, aí volta aquela pergunta inicial: qual igreja eu sou? Se é um todo, todas as igrejas estão passando ali a mensagem para cada uma delas, todas elas estão lendo. Aonde se aplica aquilo em minha vida? Em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, podemos notar um padrão de organização de conteúdo, segundo William Hendrickson, na obra Mais que Vencedores. Primeiro, saudação e destinatário. Por exemplo, o anjo da igreja de Éfeso. Primeiro padrão. Segundo, autodesignação de Cristo, aquele que conserva na mão direita a estrela, aquele que morreu e hoje vive. Sempre vai ter uma designação de Cristo ali, mostrando quem Cristo é dentro de cada igreja. Aprovação, conheça as tuas obras. Nessa questão da aprovação, apenas Laodiceia não recebe aprovação alguma. Condenação, tenho porém contra ti. Nessa questão, a igreja de Esmirna e Filadélfia não possui condenação. Advertência e ameaça, lembra-te, pois, de onde caíste. As igrejas de Esmirna e Filadélfia também não recebem esse tipo de advertência. Exortação, quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. E a promessa, ao que vencer. Essa é a estrutura básica das 7 cartas, das 7 igrejas. Agora que nós entendemos um pouco por que foi escrito dessa maneira, nós iremos agora para a primeira igreja. E sempre fazendo a mesma pergunta: que igreja eu sou? Foi assim que o Senhor me contestou, foi assim que nós levamos ali ao monte essa mensagem, de uma forma bem breve, porém Deus falou grandemente aos nossos corações. A cidade de Éfeso foi uma das 7 igrejas, todo mundo já sabe, da Ásia Menor, e está escrito aqui no livro de Apocalipse. Nela existe um dos maiores teatros, na casa existia, um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Tinha uma população total estimada em cerca, segundo os historiadores, arqueólogos, entre 250 mil e 400 mil habitantes, ou seja, não era uma cidadezinha pequena. Conquista, se não me engano, tem 300 e alguma coisa, não é isso? 300 mil e um pouco. Então você imagine mais ou menos uma cidade tipo Vitória da Conquista. Para aquela época, era como nós chegarmos hoje a São Paulo. Imensa, de todo jeito, de toda forma. Meu Deus.
era a quinta mais populosa cidade do Império Romano. Também em Éfeso surgiram as condições para uma mudança fundamental no pensamento do Ocidente durante o século VII e I a.C. Éfeso e Mileto, também da Ásia Menor, são berços da filosofia. Em 133 a.C., Éfeso foi declarada a capital da província romana na Ásia. Mas nas pesquisas arqueológicas revelam que Éfeso já era um centro urbano antes de 1000 a.C. Quer dizer, ela já era uma grande cidade bem antes, é histórica. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais e as escolas filosóficas, escola de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, que era a deusa do meio ambiente conhecida pelos romanos como Diana, que também fala em Atos dos Apóstolos. A deusa da fertilidade. É dedicado a Ártemis o maior templo nela encontrado por arqueólogos austríacos, ao lado do templo de Ártemis, com 80 metros de comprimento e 50 de largura, foram encontrados suntuosos palácios romanos. Gente, imagina, antes de Cristo, olha o tamanho do templo, 80 metros de comprimento e 50 de largura, dá quase 4 mil metros quadrados, né? Aproximadamente. Se nós colocarmos que cada metro quadrado são em torno de 2 ou 4 pessoas, quantas pessoas cabiam ali dentro? E muitas vezes, quando nós investimos em um templo para podermos congregar, muita gente se levanta. Deixa esse outro assunto. Mas a gente entendeu, né? Se o povo que não servia a Deus fazia isso para os deuses deles, por que nós não fazemos o nosso melhor para o nosso? Amém? Está vendo construção aí, né, mesmo? Glória a Deus. O senhor já está falando aí agora. Ele tomou a direção. Outras descobertas incluem uma bela casa de banho de mármore, com muitos quartos e magnífica biblioteca de Celso, a catacumba dos Setes adormecidos, onde foram encontradas centenas de locais de sepultura e um templo dedicado à adoração ao imperador. Naquela época também se adorava o imperador de Roma. Quem não adorasse morria. A igreja foi criada nesse cenário. A igreja surgiu a partir desse cenário. O antigo geógrafo Estrabão, que viveu em 64 a.C. até 25 depois de Cristo, descreveu a cidade de Éfeso sendo o maior centro de comércio exterior que havia na Ásia. Os arqueólogos encontraram uma inscrição em pedra, talvez erigida por ordem do imperador, que premiava Éfeso como a mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Gente, isso aqui é história, para que nós venhamos entender o que Deus está falando mais à frente. Já estamos chegando na parte bíblica. Primeiramente, vamos entender o contexto, quem era Éfeso, como é que era a igreja, como é que Paulo foi para aquela igreja, levar a palavra em uma de suas viagens missionárias. O que ele encontrou pela frente? Ele encontrou uma cidade totalmente tomada pela libertinagem, apoiada pela filosofia, que é simplesmente uma disciplina que vem contra o cristianismo de uma forma terrível no Novo Testamento, na época da igreja. E até hoje, muitos filósofos se levantam contra a igreja. A igreja de Éfeso nasceu por volta do ano 50 depois de Cristo, há cerca de 20 anos depois da morte de Cristo. No tempo de Cristo, Éfeso era a segunda cidade por importância no Império Romano, atrás somente da capital Roma. Tinha também muitos habitantes, entre 250 mil a 400 mil, como nós falamos. E hoje existem apenas ruínas, local turístico e patrimônio histórico da humanidade. Na história do cristianismo, é uma cidade fundamental. Além dos vários concílios que ali se realizaram, a vida cristã parece ter começado bem cedo nessa cidade, que ficava na atual Turquia, na atual Turquia. A partir da Bíblia podemos destacar 2 elementos: o protagonismo de Paulo, que faz a sua viagem missionária, e a revelação do Apocalipse. Amém? Então vamos falar um pouco agora sobre o que nós lemos.
Já entendemos quem é Éfeso. Coloquei culto de ensinamentos, meus amados. Me entendam. Ensinamento da palavra. Vocês vão ver que eu posso até vir pular e tá, se Deus permitir. Mas eu quero que vocês compreendam o que nós estamos trazendo. Para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar no Senhor. Quando João escreve aqui por revelação essa carta a Éfeso, o que eu acho interessante é que essa igreja, ele vai falar que ela não tem assim uma condenação em si, a não ser de ter deixado o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Talvez muitos de nós aqui nunca tenham experimentado o primeiro amor do novo nascimento. Porque o primeiro amor, ele implica em conversão. O primeiro amor, ele implica em pagar preço. Eu posso até falar um pouco sobre minha história, para que alguns entendam. Está ali o irmão Gilson, que me acompanhou desde quando eu nasci no Evangelho, estava junto ali, e via muitas vezes alguém chamar e puxar a orelha e falar: rapaz, vigia, toda madrugada está no meio do mato orando. Não era assim mesmo? Toda noite eu estava no monte, jejuava todos os dias. Eu vim de um mundo muito podre, então eu entendia que eu tinha que me aproximar daquele Deus que estava me dando vida. Porém, no decorrer da caminhada, aquele amor, aquela paixão, aquele fogo, aquele desejo incessante, aquela fome que não tinha como se saciar, foi se perdendo, foi diminuindo, foi deixando de fazer aquilo que se fazia, até o dia que o Senhor me chamou para perto novamente, e a gente volta atrás. É até uma redundância voltar atrás, porque não tem como voltar à frente, mas ele fala aqui: eu lembro de onde caíste, volte ao teu passado, Meu Deus. busque aquilo que você perdeu, reviva os bons momentos. É o que o Senhor está falando aqui. Aquela igreja não foi diferente, mesmo não indo para um caminho tortuoso, mas deixou a essência que outrora era. Agora você imagina uma grande cidade ser impactada por o Evangelho e uma igreja apaixonada, louca por Jesus. Imagina a loucura daqueles crentes. Se nós lermos o livro de Éfeso, é uma delícia estar lendo aquele livro. E quando nós observamos aqui o alerta de Deus, ele fala justamente isso. Anteriormente ele fala: sei as suas obras. E quando o Senhor fala sobre as obras de Éfeso, ele fala de uma forma, eu posso dizer até assim, com prazer, porque vocês combateram os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Porém, sempre tem o mais, sempre tem o porém de Deus. Você está indo bem, porém, falta uma coisa. Lembra como você era. Lembre-se como você era quando se converteu. Quando você conheceu Jesus. Não parava de ler a Bíblia. Orava mais. Eu estava conversando com minha filha essa semana, no sábado passado, e eu me lembrando das horas que, quando me ajoelhava para orar, me esquecia do tempo, e orando, Deus ia trazendo lembranças, ia trazendo pessoas, ia trazendo motivação, ia trazendo propósito, e a gente orando e orando. Quando se lembrava de levantar, os joelhos já estavam dormentes. Chegava ao ponto de alguém falar assim: você está aqui, se ora tanto. Era o desejo de estar próximo do nosso Senhor. Novo casamento, quando a pessoa casa, e cada a pessoa fala: casadinho de novo. Não quer ficar longe do seu cônjuge, não é assim? Se for na padaria, eu vou também. Vou no mercado, estou junto. Não é assim não? Se falar assim, vou capinar o quintal, eu quero fazer, eu pego na barra. Porque ficar junto o tempo todo. Assim éramos nós, com Cristo. Por que eu falo nós? Porque eu me incluo nisso. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me chamado para perto. Volta ao primeiro amor, volta à essência. Sabe por que o mundo está como está, irmãos?
Sabe por que a igreja está como está? Quando eu falo a igreja, não estou falando só primitiva, não, estou falando na face da terra. Porque deixou o primeiro amor. Fazia tudo certo, mas deixou de estar perto do seu grande amado. Deixou de pagar preço, deixou de fazer aquilo que ele mandava fazer. Quando a gente é novo convertido, se Deus mandar, rola no chão, você rola. Planta bananeira, você planta bananeira. Corre, sai correndo. Não é assim não, meus irmãos? Aí vai se afastando, vai começar, não sei para que tudo isso, tudo com ordem de decência. Tem que ter ordem de decência sim, mas a gente não pode extinguir o Espírito Santo. E muitas igrejas já extinguiram o Espírito Santo. Não deixa mais o Espírito Santo fluir ao horário. Ó, não pode passar 1 minuto. Por quê? Ordem de essência. Os religiosos da época de Jesus, por ordem de essência, mataram Jesus. Porque eles falavam, não pode trabalhar no sábado. Jesus curava no sábado. Não pode comer sem lavar as mãos por causa da tradição. E os discípulos comiam. Afastou-se de Jesus, deixou o primeiro amor. Quantas coisas que o pessoal chama o crente de insano, de louco, mas não entendem. Eu quero contar um testemunho rápido, como eu falei da minha filha ali no sábado, eu lembrei que agora, uma certa irmã de oração fervorosa, primeiro amor por muitos anos, pagava preço, mas ninguém dava atenção, ninguém dava importância, não tinha uma boa aparência, ninguém se importava com ela. Quando ela falava, todo mundo chamava de louca. E um certo dia, ela estava em sua casa, e o Senhor falou, levanta, pela madrugada, ela levantou, sim Senhor, estou aqui, arruma e sai. Ela saiu, entra aqui, ela entrou, sai ali, e saiu, parou em frente a uma grande pedra, de frente para o mato. E Deus falou agora, grita, Jesus te ama. E ela começou, Jesus te ama, se converte, se transforma, pregando para uma pedra. E ela chegou no culto, cheia da unção, e falou, meu pastor, essa madrugada Deus falou comigo, e me acordou, me levantou, me mandou ir até o mato, pregar para uma pedra. O pastor chamou os obreiros e falou assim, agora doidou de vez. A irmã perdeu a sanidade. 3 vezes, 3 madrugadas o Senhor acordando e mandando ela pegar para aquela pedra. Passou-se alguns anos, chegou um grande missionário naquela igreja, numa conversão, numa festividade, e aquele missionário foi contar o seu testemunho e falou, irmãos, eu era do crime, eu assaltava banco, e quando chegou um determinado dia, a gente foi assaltar, o assalto deu errado, a polícia caiu em cima, mataram meus companheiros e eu fugi. E o primeiro esconderijo que eu achei, eu me soquei lá dentro de uma gruta, numa grande pedra. E ali eu estava falando, Deus, se o Senhor falar comigo, eu me converto e largo essa vida, mas me dá vida. E de repente ele ouviu, Jesus te ama, se converte. Aleluia. Glória a Deus. Gente que tem o primeiro amor faz loucuras com Jesus. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor esfriar, deixou de fazer as loucuras para Deus, que impactava toda aquela cidade. E logo, um pouco mais, o Senhor fala e dá uma alerta: volte e pratique as primeiras obras. Deus me edifica, Pai. Quando não, brevemente virei. Eu quero perguntar aqui se alguém sabe qual é o dia e a hora da sua partida. Alguém se habilita? Alguém se habilita a dizer qual é a hora que Jesus virá? Então, meus amados e minhas amadas, voltemos às primeiras obras enquanto há tempo.
enquanto Deus está falando, olha o número de pessoas que estão aqui hoje ouvindo isso. Como eu falei na última mensagem, porque é assim que Deus fala comigo. Vai chegar o grande dia que eu vou me encontrar com o Senhor. O Senhor vai me lembrar dia, hora, minuto, lugar, aonde Ele me deu a oportunidade de ser melhor e eu não fui. Porque a palavra diz no livro de Tiago: todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí o Senhor está falando: faz o bem, volta às primeiras obras. Se não, não é mais só o alerta, agora já vem não somente a advertência, mas vem já a condenação. Vou tirar o teu castiçal, vou tirar a tua luz. O que o Senhor fala sobre o morro? Vai falar em uma das cartas. O que o Senhor fala? Em uma das cartas: se você não fizer, seu nome será apagado do livro da vida. Eu acho interessante, porque muitas pessoas deixam de ler o livro de Apocalipse, mas lá no capítulo 20, versículo 15, vai falar sobre o grande trono branco, aonde Deus estará sentado a julgar todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos. Não vai ter distinção, todos vão falar, inclusive nós. Meu Deus. Lá está falando todos. Porém, uns serão para ir para a direita, como ovelha, como o pastor gosta de colocar, e outros são bode. Está escrito à esquerda. A palavra do Senhor diz que haverão 2 livros. O primeiro trará todas as nossas obras em evidência. Então, se eu estou ouvindo o que Deus está falando hoje, olha o alerta: ouça o que o Espírito diz às. Meu Deus. Pegou. Aleluia, Deus. Está falando que dia? Hoje, dia 6/7 de 2021, exatamente às 20h12. Igreja Primitiva da Família, Rua Dário Amorim, esquina com a Praça do Estudante. Meu Deus. Eu creio, sou eu que acredito dessa maneira. A Bíblia não fala assim, mas como eu acredito que Deus vai trazer a memória, eu acho que vai abrir um telão de todo tamanho. Olha, Rogério, está aqui a tua vida. Meu Deus. E vai abrir a memória do livro das obras. Você fez isso. Aí de repente o Senhor vai falar assim: abra seu outro livro. Meu Deus. Alguém grita do céu: quem é digno de abrir o livro? Aí vem um cordeiro que derramou o sangue na cruz por mim, por você. Grande Deus. E ele vai abrir o livro, e lá ele poderá dizer: o nome dele está aqui. Então vem para a minha direita. Todas as tuas obras são apagadas. Venha. Mas também pode estar escrito: ele não está. O nome dele foi apagado quando ele deixou de ouvir e praticar. Meu Deus. O nome dele foi apagado porque ele não praticou as primeiras obras. Não voltou para a essência. Meus amados, isso aqui é a Bíblia. Evangelho é a Bíblia. Nós estamos aqui estudando o quê? Palavra. Então deixa a palavra falar o coração. Não tem força para lutar, pede a Deus. Não tem força para deixar o pecado, pede ao Senhor. Paga o preço, jejuma, ora. Meu Deus. Não tem força de dizer não, foge da presença do mal. Meu Deus. É o que diz a palavra. Aí o Senhor fala assim: tens porém isto, elogiando, que aborreceste as obras dos nicolaítas. Então vamos entender os nicolaítas na Bíblia. Nicolaísmo ou nicolacionismo ou nicolaitismo, é tudo isso aí a mesma coisa. Que é o que? Heresia que se infiltrou dentro da igreja primitiva, cujos aderentes são chamados de nicolaítas. Esse grupo aparece na primeira vez em Apocalipse 2:6 e depois em Apocalipse 2:15, se eu não me engano, que aí faz comparação de nicolaítas e os filhos de Belial, seguidores de Balaão, que amaldiçoavam o povo de Deus. Aleluia. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. O objetivo dessas pessoas era de corromper a igreja de Cristo e perverter o genuíno culto
chamado de nicolaítas na Bíblia está relacionado ao fato de serem pedra de tropeço. Eu vou chegar nisso aqui, não. Vamos passar ali, depois a gente volta um pouquinho para a gente entender. Qual era a doutrina deles? Deus, querido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Considerando que os nicolaítas eram pessoas que seguiam os falsos apóstolos e profetas, e falsos profetas, podemos ter alguma ideia do tipo de coisa que eles ensinavam. Sim ou não? O falso profeta, falso apóstolo, falso pregador, ele ensina o quê? Ele ensina a permissividade, ou, vamos botar assim, a libertinagem, muitas vezes, em prol de si mesmo. Pregam coisas contra a palavra de Deus para se favorecer, muitas vezes. E a gente tem que estar atento a isso. Vou baixar só um pouquinho mesmo. Isso até se eu tirar aqui, os irmãos vão conseguir me ouvir. Aí se eu ter uma voz muito forte. Os nicolaítas aparecem na literatura cristã da época dos pais da igreja como sendo pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras de sua própria carne e que viviam uma vida devassa. Assim, certamente, os nicolaítas eram pessoas comprometidas com o mundo pecaminoso. Eles participavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem às festas, rituais, práticas e banquetes imorais e idólatras dos pagãos. Aqui vale considerar um detalhe importante relacionado ao contexto histórico. Nos dias em que o Apocalipse foi escrito, deixar de comer alimentos, sacrifícios e ídolos e recusar-se a frequentar as festas do paganismo implicava praticamente no isolamento social e econômico. Quando você deixa, você abandona as práticas deste mundo, as pessoas te viram as costas. Desta maneira. É por isso que nós andamos muitas vezes sozinhos, porque nós não nos corrompemos, porque somos contrários. Eles não querem ouvir que você fale a verdade, porque vai doer neles. Então te isolam. E eu quero trazer aqui um alerta. Tem acontecido isso dentro da igreja. Você traz a verdade, tem irmão que vira as costas para você, te exclui do grupo. Aquele irmão é muito chato, é santarrão, santarrona, não consegue se divertir, não entende as coisas, fica julgando, apontando o dedo, quer ser melhor. É Bíblia, irmão. Os irmãos de Éfeso já faziam isso, porque os nicolaítas se infiltraram na igreja para levar falso ensinamento. Ainda ontem nós estávamos conversando e trouxemos informação que eu não sabia, não sei onde é a igreja, se é aqui próximo ou não, mas falando até da libertinagem dentro do relacionamento de namoro, aonde o casal poderia até dormir juntos, e a igreja falou que Deus só quer o coração. Isso é mentira. Pervertendo o povo de Deus. Meu Deus. Nicolaítas, como diz aqui o estudo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Os nicolaítas, por sua vez, procuravam contornar essa situação. Eles tentavam misturar elementos do paganismo dentro da igreja de Cristo e ainda acreditavam poder justificar suas práticas pecaminosas. Pecado não tem explicação e nem justificativa. Pecado é pecado. O que existe é arrependimento e conversão. Se quiser ir para o céu. Você não peca não, irmão? Pega. Isso é o caminho do arrependimento e da conversão. Graças a Deus. O tempo passou, mas as pessoas semelhantes aos nicolaítas continuam por aí. Essas pessoas levam um estilo de vida imoral e corrupto. Alguém conhece alguém assim na igreja? Ou nas igrejas? Eu não estou falando só de primitiva, não. Porque eu conheço alguns. A gente conhece. E muitas vezes somos perseguidos, porque pregamos a verdade. Meu Deus. Elas tentam se infiltrar entre os cristãos com o objetivo de perverter a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo faz
lá no livro de Gálatas, ele fala o seguinte: ainda que um anjo do céu desça e pregue um evangelho diferente deste que estamos pregando, seja maldito, seja anátema. Eu não sei porque nós insistimos muitas vezes em crer em fábulas, conto da carochinha, ao invés de examinar as escrituras. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Romanos capítulo 12, abram aí comigo. Eu quero fazer agora uma reflexão. Aleluia. Conseguiram entender a igreja de Éfeso? Qual foi o erro dela? Deixou o primeiro? Amor. E o que o Senhor fala? Volta à prática do primeiro amor. É noite de reflexão. Que igreja eu sou? Ao término desses estudos, na nossa sétima semana, onde trouxemos a última igreja, aí nós podemos falar: será que eu tenho um pouco de cada uma? Será que eu sou apenas uma? Ou será que eu sou todas na essência? Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só na igreja, em todo lugar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida, está aqui. Primeiro passo é não se conformar com o sistema podre que daí de fora. Sistema pecaminoso, onde pode tudo. Onde o crente pode fazer todas as coisas, Deus perdoa, Deus é só amor. Não. Se Deus for só amor, então essas cartas à igreja aqui não são verdade para esses que dizem isso. Porque aqui também tem a correção do Senhor. Se você não fizer o que é correto, até o nome pode ser apagado no livro da vida. O Senhor é santo, Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar se não é a gente, é a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Se Ele fala a sua palavra que vai te abençoar, se você vai comer o melhor dessa terra porque você está ouvindo e praticando, Ele vai fazer. Mas também Ele está falando: se você andar erroneamente, Ele vai sim deixar vir a condenação sobre você ou sobre mim. Cabe da nossa atitude diante do Senhor. 2 Coríntios, também muito conhecido texto, 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova, Criatura é. as coisas velhas Se passaram. eis que tudo se faz Novo. Quem é nova criatura? Deus. Quem é nova criatura aí? Amém. Quem é nova criatura, perdão mais uma vez? Glória a Deus. Então deixa as coisas velhas para trás. Deixa o pecado para trás. Porque o Senhor já nos libertou. O Senhor já nos deu a libertação. Deixemos as velhas práticas e tudo se faz novo. Deixe o novo de Deus vir diariamente nas nossas vidas, através de uma atitude. Isaías capítulo 59. Aleluia, Deus. Texto muito conhecido, muitas vezes não aplicado. 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas, porém, todavia, contudo, as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se eu vivo uma vida pecaminosa e acho que está tudo bem, que está tudo certo, que Deus aceita, Ele nem sequer te ouve. Meu Deus.
É Bíblia. A gente tem que tomar posse da palavra e aplicar as nossas vidas. Pequei, se arrepende, se converte. O Senhor está ali para derramar o seu amor e o seu perdão. Agora eu queria enganar o Espírito Santo e a mim mesmo, enganar os que estão de fora, vida de aparência. O povo de Éfeso fez o quê? Deixou de buscar a essência. Então aquilo que eles combatiam passam a combater mais. O pecado que muitas vezes nós apontávamos assim, isso aqui não, isso aqui é pecado, ó, se converte, daqui a pouco volta e vai praticar. Qual a diferença que nós temos? Eu acho interessante esse texto porque ele me confronta diariamente. O meu pecado faz separação entre mim e o meu Deus, não entre ele e eu. Ele sempre vai estar ali para me perdoar, desde que eu me arrependa, desde que eu me converta. Aleluia. Irmãos, eu não estou te apontando A, B ou C, estou falando para mim. Porque eu saio daqui nessa noite cada vez mais transformado. E algo que a pastora sempre fala: vigia mais, porque o diabo levanta-se mais. Verdade. Porque não é de se admirar quando a gente traz um ensinamento como esse e alguém vai pensar assim: eu quero ver aí se eu puder apontar e falar. Se esquecendo que antes da palavra vir para a igreja, vem para quem está trazendo a palavra. Sabe o que acontece? Nós temos que ser referência. A responsabilidade aumenta, porque os olhos de uma grande multidão estão em quem está trazendo a palavra. Entenderam isso? Quando você ministra no seu trabalho, quando você ministra na escola, quando você ministra na rua, quando você ministra aqui, tem uma grande multidão te observando. E os olhos permanecem em você. Não pensa que saindo daqui os olhos saem de você, permanecem em você. Alguns querendo o seu bem e outros querendo ver só o baque. É verdade, pastor Leis. Infelizmente é verdade. Só que é uma verdade que já aconteceu na época de Paulo. Não é de agora. Isso é do ser humano. Sabe por que a Bíblia é tão atual? Porque a Bíblia é escrita para o homem. O homem não mudou. Mudou o meio ambiente, modernizou o meio onde se vive, mas o homem permanece o mesmo. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos pecados, os mesmos pensamentos, as mesmas limitações. É por isso que a Bíblia é tão atual. Porque Deus conhece o homem, foi Ele que fez, foi Ele que criou. Salmos, capítulo 1. Para encerrar. Aleluia. Aleluia. Meus amados, até minha garganta está doendo. O inimigo não quer que a gente escute a verdade. De ontem para hoje, com um caroço do lado, até para engolir da trabalho, passa a mão e tudo. Porque o inimigo, ele não tem prazer que nós venhamos ser iluminados pela palavra. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não anda segundo o conselho de quem, irmãos? Então pare de buscar pessoas fora para se aconselhar. Pare de contar a tua história, teus problemas, para quem não tem a palavra, não tem a essência de Cristo. Grande Deus. Aleluia. Que vive na prática do pecado. Verdade, Deus. Aleluia. E nem se detém no caminho dos pecadores. Pecou, se arrepende, sai do caminho do pecador e volta para Cristo. O Senhor vai te levantar. A palavra do Senhor diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. E por fim, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que tem de crente se sentando com crente para fazer piada de crente da palavra não é brincadeira. Escarnecido. Existe até no YouTube canais de pessoas se passando por pastor, se passando por irmão, aquela coisa, bonitinho, está escarnecido. Meu Deus! Da palavra, está escarnecendo de você, de mim, como crente. E muitas vezes estamos lá prostrados, sentados com eles. Aí dá um joinha. Meus irmãos, é sério. Você acha que eles estão falando de quem? É de mim, de você. De nós.
Determinada pessoa chegou para mim, serva do Senhor, e falou ainda assim, ele foi bem taxativo, vou relatar para os irmãos entender. Você foi para lá porque lá tem muita profecia. Eu falei, é claro, eu sou profeta. Eu sou profeta, vou ficar longe. Tem que ficar perto. Eu quero saber, ele dizia, andou com quem? Com quem? Não foi para Elias? Não é profeta? Ele aprendeu o quê? Ser profeta. Agora, se eu não gosto de profecia, estou contra a palavra, porque a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. O que eu tenho que aprender é examinar a profecia. Se ela se cumprir, eu saberei que o profeta é de Deus. Se não cumprir, é profeta de Deus. Também não estou aqui para falar dele, não. Porque o próprio Salmo também fala: ai daquele que tocar os meus ungidos ou maltratar os meus profetas. Ai de Deus destruiu cidades. Só falo por aqui, está escrito na Bíblia. Um ai de Deus destruiu cidades. Então eu tenho muito temor no meu coração. A palavra do Senhor diz que é mister que vê os escândalos, mas aí vem o ai de novo. Ai daquele por quem não vier. Melhor é amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar nas águas. Jesus que falou isso. Está escrito, está relatado. O que nós precisamos, amados, é voltar para o primeiro. Porque quando a gente volta para o primeiro amor, a primeira coisa que acontece no nosso coração é o temor de Deus. Verdade, Deus. Volta o temor ao Senhor, que é santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Então o que nós venhamos aprender, porque no versículo 2 desse mesmo salmo dá um ensinamento maravilhoso. Antes, o prazer dessa pessoa que não está se aconselhando com ímpios, que não está se detendo no caminho de pecadores, que não está se assentando à roda dos esclarecedores, o seu prazer, a sua alegria, o seu gozo é meditar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer ser próspero? Aqui está o segredo. Glória a Deus. Ler e praticar. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:105. Luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. Aleluia, Deus. Se eu estou errando é porque eu estou afastado de Deus, da palavra. Isso é fato. Toda vez que o homem se afasta um pouquinho do Senhor, quem é que volta? O velho homem, a velha natureza. Então o ensinamento dessa igreja, a gente pensa que é uma coisa tão simples, né, irmãos? Quando a gente aprofunda o negócio, a gente vê que está muito mais além daquilo que está escrito. É muito mais forte, muito mais pesado. Porém, o Espírito Santo nos ajuda. Jesus falou: estou indo para o Pai, mas eis que eu vos deixo o Consolador. Aleluia, Jesus. Aí Paulo fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que você não saiba falar, ainda que você não saiba orar, quando você se dobra diante do Senhor, o Espírito Santo se apresenta diante de Deus por sua causa, pela sua vida. A palavra do Senhor diz que Ele tem ciúme de ti, tem ciúme de mim. Nós somos templo do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Eu cheguei aqui sábado, as irmãs estavam lavando aqui. Eu sou muito observador, já falei isso. E eu estava vendo um capricho que as irmãs estavam fazendo, um coração aberto. Limparam o que eu falei: Jesus, se jogar um prato de deixou eu passar limpo para tirar, que negócio está limpinho, tá excelente. O cuidado, o selo pela casa que nós congregamos ao Senhor. Aleluia. Agora imagine o selo que o Espírito Santo tem por você. Aleluia. Que é tempo. Glória a Deus. Olha o selo que o Senhor tem por nós, ao ponto de sentir ciúmes.
O ciúmes que ele sente não é esse ciúmes carnal que a gente conhece de homem e mulher, não. Que chega a matar o outro e fala, matei porque eu estava com ciúme, é por amor. Não existe isso. É um ciúmes que ele se dá por você. Que ele chega diante do pai e fala, não, ele não quer morrer, ela não quer morrer. Eles querem vida, eles querem vencer, eles querem vitória. Pai, tem misericórdia, olha a estrutura dele. Olha, pai, eles não aguentam, ela não aguenta. Me ajuda aqui, Senhor.